Bom dia, pessoal. Vou falar aqui de um assunto que, além de velado, ele está mais presencial no Oriente. Eu vou começar por uma explicação minha, tá? Aí vocês estão vendo no slide o que o oriental taoísta japonês vê do chakra básico, né? E o cox como sendo um país, né? Um local. Dizem que não vamos a lugar nenhum, mas dentro dos nossos corpos temos locais diferenciados, com funções diferentes, né? Como se fossem países da consciência. Pessoal, eu primeiro tenho que falar para vocês sobre a órbita microcósmica, que é o seguinte. Aqui eu vou fazer um ser humano, tá? Bem simplório. Antigamente, a coisa era assim. Ó, essa é a órbita microcósmica. A gente segue, ó, o padrão do cosmos, das galáxias, tá bom? Hoje, com subida, isso aqui tudo está modificando, tá? Esse mesmo ser humano, antes descia a energia pela frente, agora ela sobe pela frente e cai por trás. Antigamente era só as mulheres. Eu vou ler um texto aqui. O nome desse vídeo será As Três Barreiras da Circulação da Energia. Muita gente pensa, vai para a escola esotérica e para a religião, pensa que é o comportamento que se quer a tua barreira. Não é assim que funciona. Há fatores técnicos dentro de você, dentro de mim, inclusive nos outros reinos, que são barreiras que impossibilitam da gente seguir, né, ou dar saltos quânticos fora de época, fora de hora, tá? Porque se tudo, a evolução ela é cumulativa e ela vai aos poucos, ela é gradual, né? Então há barreiras técnicas. Antes aqui, ó, vai ser a minha explicação, tá, pessoal? Isso aqui é uma introdução, intro, tá? Nós somos como galáxias. Existem galáxias assim, tá bom? Deitadas. E existem galáxias assim, tá? Verticais, em pé. Então é o seguinte, o ser humano, ele é uma galáxia vertical evoluindo dentro de uma galáxia horizontal, deitada. Algo quando deita está mais pesado do que quando está em pé. Eu vou explicar por quê. Por exemplo, você pega uma motocicleta ou uma bicicleta. Enquanto ela está em movimento, em pé, ela se torna leve. Ela escapa do fator da gravidade. Agora, se você derruba essa motocicleta, esse veículo, e tenta puxá-lo com uma corda, o atrito da gravidade, da matéria onde está instalada essa massa, vai se arrastar, que é o princípio da inércia, né? E do atrito, que deixa tudo mais pesado. Então a nossa galáxia é do tipo deitada, né? Horizontal. Nós estamos deitados, querendo subir. Outra coisa que vai ter aqui no texto, que antigamente, vamos dizer aqui, Estrela Vega, quatro raios, ligada a nós hoje. Né? Ligada a nós, na verdade, no passado. Hoje estamos ligados a Polaris, né? Seis raios. Antes, quando estávamos ligados à Estrela Vega, a primeira estrela, né? Antônio de Carvalho ainda dizia, a única coisa que a gente via no céu era a Estrela Vega. A órbita microcósmica era para baixo, tá bom? Era para baixo.
e circulava para cima por trás, né? Inclusive nós tínhamos um rabo, só que esse rabo ele descia. Depois passamos a estar ligados a essa Polaris, daí vem as histórias agartinas, tibetanas, mundos internos, que daí era subida, ela está sendo subida pela frente e descida por trás. Estamos falando do corpo ou dos corpos, tá bom? Só que agora estamos voltando a se ligar com essa estrela aqui, Vega. É o início. Então, qual é a má notícia, pessoas? Para quem é materialista, estamos caminhando para término total de tudo que existe. Estamos caminhando para a morte do universo. Isso vai levar milhões de anos, logicamente. Tá? Então é o seguinte, antigamente nós tínhamos esse caminho aqui, né? Descida, subida por trás. Agora, descida pela frente, subida por trás. Porque agora estamos vibrando com Sushumna, né? Nossa coluna vertebral. Então é o seguinte, as três barreiras acontecem o seguinte, eu chamo de 3 embrulhos, tá? Que é um no umbilical, outro no peito, outro na garganta. São nós nos nadis, nós, né? E isso tem nomes lá no Oriente, né? Esses nomes, eles não são muito conhecidos aqui no Ocidente. Pertence ao taoísmo, tá? E o taoísmo ele é muito conservador entre os japoneses, né? Existe taoísmo também na China. Então você já deu para entender mais ou menos do que eu vou falar, né? O que é órbita microcósmica. E dependendo do que vai sobe pela frente, ou desce pela frente, ou sobe por trás, ou desce por trás, está de acordo com o que está acontecendo no cosmos. E tem a ver também com os tipos de galáxias. Tá bom? Ó, deitada e erguida. Tá? Isso numa perspectiva cósmica, né? Claro que no cosmos não existe direção nem nada, mas isso aqui é em quarto sistema, como tudo está físico, esses pormenores, esses fatores técnicos são avaliados. Somos seres erectos, Homo erectus, os sapiens, né, os dois juntos, evoluindo numa espiral deitada. Então ela é mais lento a evolução. Já numa espiral vertical, ela é como uma roda, né? E a roda ela pode ter qualquer peso em cima dela. Enquanto ela está em movimento, ela simplesmente anula o fator gravidade de questão peso. Tá? Tem um texto que eu queria ler para vocês aqui, que é o seguinte: os monges descobriram que dentro, os monges taoístas, dentro do corpo, tá? Segundo o Tao Tse Tung, tá? Que é um livro sagrado taoísta, que ele divide o ser humano em 3. Então podemos, né? Inclusive às vezes eles fazem aqui, eu vou passar aqui para vocês, próximo slide. Aí, ó. Esse é o da cabeça. Eu acho que eu atropelei aqui. Esse é o do cóccix. Aquele que vocês estavam vendo o tempo todo ao fundo é o do meio. Esse é o do cóccix. Inclusive ele fala heart, né, que é terra. E lake, lago, né? Lago seria onde flui Kundalini, né? Agora no meio, vocês veem aí, esse é o do coração.
né, o ponto vermelho. Tanto é que muitas vezes você pode ver o vermelho misturado com o verde do coração, que vai dar o violeta do coração, né, que daí já é despertar. E aqui o da cabeça, atrás da cabeça. Até inclusive onde está esse nó, é onde, por exemplo, nas artes marciais ou alguém que vai agredir alguém, ele usa esse ponto atrás, nós temos um buraco, né, que é o último dos abismos. Né? Ali está um dos nós. Né? Nós, digo, barreiras. Então nós temos 3 barreiras, pessoas. Então 3 barreiras é muita coisa, né? Para quem está em quarto sistema, é quase todos os sistemas. Né? Foi o que ficou de atraso. Então é dado um nó para ver se desata. Né? Até tem um ditado que diz: não sou digno de desatar os nós das sandálias, os cadarços das sandálias do mestre. Só que o mestre é tudo isso aqui em manifestação. Apesar que ele como ponto, né? Mas ele do ponto se transforma o traço, então é tudo parte dele. Então tudo que você está vendo de imagem é um eco, né? Pode ser um fantasma da verdade, mas partiu de algum lugar, e é ele. Então ele tem os seus 3 nós, que tem a ver com o físico etérico, com o anímico e com o espiritual, é os não passarás. Então, vivemos tipo como se fossem grades, tem não passarás. Né? No tal tem muito esses símbolos, tem uns que são diferentes, que são assim. Né? Isso aqui quem conhece o I Ching vai lembrar. Né? Passa, não passa, está liberado, não está liberado. Tem tudo a ver com subplanos. Essas pessoas têm muito conhecimento. Então, gente, o que eu poderia falar para vocês é isso aí, né? Tá bem claro aqui os 3 pontos, ó. Um no cóccix, um no meio do peito e um na cabeça. As 3 pressões, pode ver. 3 lugares que são afetados por desqualificação emocional, psíquica, e espiritual. Por exemplo, uma má compreensão da fé. Dor de cabeça, por exemplo, você vai numa igreja, num templo, ou até lá num ritual, pode ser da maçonaria, eubiose, gnose, teosofia, e sente um sono, torpor. E a gente pensa que isso é paz. Não é, é um nó, entendeu? É um esforço que não consegue chegar. Kundalini tenta compreender, bate ali e volta. Né? Pessoa com problema pensa demais, muita preocupação com a conta, com a empresa, com não sei o que, aperto no peito. E pior é o seguinte, o aperto no peito às vezes por o emocional, só que o peito não é emocional, ele é racional, está ligado ao mental concreto. Só que o que acontece? Sempre o problema de um chakra é o problema do outro, entendeu? É o que chama atenção para mim, entendeu? Eu estou pensando, a emoção quer chamar atenção. Eu estou sentindo, o instinto está chamando a atenção. Ele quer que seja mais primitivo ainda, vem comigo, entra na minha vibe, entendeu? Nesse aspecto existe uma influência, mas porque são chakras ainda, estão em desenvolvimento. É 4º sistema, então eles são influenciáveis, eles são inocentes, né? E deixa a coisa acontecer e não estão fazendo guarda no meio, tanto é que o próprio cardíaco está para o lado. Né? Eu queria muito falar aqui de um texto, mas eu acredito que não vai dar. Acredito que o que é para ser, né? Porque eu ia textualizar algo que não é meu, é de um site. Mas eu acredito que a minha divindade, ou a lei, quer que eu fale da minha forma, né? Então no tal Peting, né, ele fala desses nós, né, dessas partes muito interessantes que realmente acontece. Né? A gente geralmente tem
né? A pessoa que engole sapo aqui, né? Que tem a ver com atrás da cabeça, que é esse símbolo aí que está aí. No peito e no baixo ventre, né? E são locais muito interessantes que a gente sente somaticamente aquilo ali, né? As sensações ali a gente não entende. A gente acha que é só com comportamento, com ir para a escola, passar por graus e tudo mais, né? Vamos ver se abre aqui. Internet meia lenta. Enquanto isso vocês vão apreciando aí as imagens. Vou começar. As 3 barreiras da circulação da energia. As 3 barreiras são pontos importantes no estudo da alquimia interna. Sem sua liberação, não há como fazer o Qi circular pela órbita microcósmica, que é aquilo que eu falei, circulação de energia. Neste artigo, saiba como tudo sobre essas regiões. Vocês desculpem se eu der uma gaguejada, porque eu estou lendo um texto, né? Isso aqui é um texto de um site que eu achei muito interessante, transformar ele em um vídeo. No caminho ascendente, ao longo do vaso de controle, né? Sabe qual é? Xuxuna. O canal que corre ao longo da parte de trás do corpo. 3 pontos são difíceis de superar. Os textos alquímicos os chamam de barreiras ou passagens, Guan. Shao Tsing, ou Tao Te Sung, né? Página 1260-64, um discípulo da 5ª geração de Zhang Buan, escreveu em seu Jindan Venda, perguntas e respostas sobre o elixir dourado. Sabe que o elixir dourado é o esperma, né? Tanto feminino como... Aí você vê a gravura, né, da região do cóccix e sacro. Aí continua o texto. Alguém pergunta, quais são as 3 barreiras das costas? Aquela atrás do cérebro é chamada de barreira de almofada de jade, Wizen. Aquela da alça espinhal, Jijiage, é chamada de barreira de Roldana, Lulu. Aquela da junção de água e fogo é chamada de barreira do funil caudal, Uelu. Um W, gente. A barreira do funil caudal está localizada na seção mais baixa da coluna vertebral, cóccix e sacro. A barreira da alça espinhal fica na parte de trás, em frente ao coração, na vértebra T5, 6, entre uma e outra. A barreira da almofada de jade está atrás da cabeça, abaixo do ponto da acupuntura com o mesmo nome, na altura da boca. Ponto vermelho aí, que você vai ver aqui, né? É o espaço perdão, entre a 5ª e 6ª, né, vértebra. Continuando o texto, podemos visualizar a indicação das 3 barreiras e da ação da carruagem de boi, de Jiu Shen, ou Xiu Sen Tu. Se você quiser saber mais sobre esse artigo, mapa alquímico, acesse jingkenkan.com.br. Jiu Shen Shu, mapa do cultivo da realidade. É para mim dar a descrição de onde estou tirando. Na verdade, as 3 barreiras são 3 setores do canal de controle, ou vaso governador, né, que forma a primeira metade da rota cíclica do rio Carruagem, Rechin, na prática alquímica. Quando a circulação da respiração atinge esses 3 pontos, frequentemente se encontram obstruções que dificultam a passagem pela barreira da almofada de jade. Portanto, o Zhonglu Xuandao Ji, registros da transmissão do tal do Zhongli Quan para Lu Dongbin, usando uma metáfora, diz que para ultrapassar essa barreira deve-se usar uma carruagem de boi. Newt. Quando o ciclo constante de Qi atinge a almofada de jade,
Não se pode superar a obstrução, a menos que proceda lentamente. Só se pode usar o fogo suave. Vuem Hu. Fogo suave é a compreensão, é pequenas faíscas de Kundalini, diferente de uma febre. É a operação sutil da intenção de Wi e não deve prosseguir por nenhuma força. Né? Forçado, vamos dizer assim. Agora aqui, região da almofada de jade, né? Onde fica a movimentação da cabeça. Até é bom fazer esse movimento aqui para a energia circular pelo cérebro etérico, né? E aí responder no cérebro físico. Podemos visualizar a localização da morada de energia interna na forma de uma carruagem de boi no Jengin Tu. Jengin Tu é visto com a clarividência, tá bom, pessoas? Não é visto com olhos físicos. Se você quiser saber mais, está ali novamente, né, o nome do site que eu já citei outrora. O caminho cíclico para refinar o elixir é resumido pela expressão 3 campos da frente, 3 barreiras atrás. A subida nas costas é chamada de avanço do fogo Yang, Jiu Yango. A descida na frente é chamada de retirada pela resposta Win, né? Tui Winfu. Wang Mu, Foundation of Internal Alchemy, né? Alchemy. No estágio de lançar as bases, um ciclo completo é chamado de limpeza dos vasos de função e controle, elevação. Após a formação da medicina, é denominado circulação celestial menor, Xiaozhou ou Dzou, Tian ou órbita microcósmica, a exaltação. O Pian Huanyan, revertendo a origem, escrito pelo discípulo de Jiang Boaduan, Shitai, né? Aí tem aqui uma interrogação e um versículo aqui que é 11:58, diz: a única abertura é a barreira misteriosa. As 3 barreiras são o caminho essencial. De repente, um movimento suave começa. Você vai sentindo, né, conforme vai trabalhando os yogas internos. E a água divina flui espontaneamente. Você não precisa de sexualidade, tantrismo da gnose, e nem repressão da eubiose na sexualidade. Apenas compreenda o tal. E o tal, você é o tal. No Jiang Jiangxing Ji, a grande conquista do elixir dourado de Chao Sangde, lemos: a maravilhosa circulação através dos 3 campos requer ir para cima e para baixo. E cada um ser pode si mesmo que o Oriente e o Ocidente se unam em um só corpo. Nós temos Oriente e Ocidente. A gente não percebe. Norte, Sul, Zenit e Nadir. Entretanto, ele se move rapidamente para o cume do monte Kunlun. A alça da coluna é luminosa e o caminho está aberto. Estamos falando disso aqui. Quando você solta o verbo e fala a coisa certa, você abre os arquivos aqui, que é o nó daqui, do primeiro céu. Já que Shitai era o discípulo principal de Jiang Bodan e Xiao Sangdi, sendo seu discípulo de 5ª geração, suas opiniões sobre as 3 barreiras dizem respeito à transmissão de Jiang Buan, ou Jiang Budan. O poema de Chao Tsung, ou Tao Te Sung, né, explica que há um movimento descendente na frente do corpo através dos 3 campos de sinábrio, seguido por um movimento ascendente ao longo do vaso controle, que passa pela alça espinhal e atinge Monte Kunlun, ou seja, o topo da cabeça, Monte Kunlun. A gente usa no reiki, inclusive, um alto reiki aqui, e também no paciente. Esse monte é o céu em nós. Ou seja, o topo da cabeça, também chamado de palácio da bola de lama, né, que é o cérebro. O cérebro é uma bola de lama. Portanto é que em anatomia você vai ver, por exemplo, restos mortais, o cérebro vira uma bolinha marrom. O Celso Maia falava da cor marrom. O cérebro fica
uma bola de terra marrom, né? Então, muito interessante isso da questão das cores. Poemas como o citado acima fornecem mais detalhes sobre o assunto. Além do Neitinchu e Shuenzentu, o mapa alquímico japonês do corpo também apresenta a localização do Palácio da Bola de Lama e outras importantes informações sobre a órbita microcósmica. Às vezes é assim, às vezes é assado, pelas costas. Dependendo de como está acontecendo o cosmo, né? Agora está tudo descendo, não, está tudo subindo, tá? Subida e descendo por trás. Tá? Essa é a nossa órbita hoje. Bom, aqui também tem a gravura. Eu acredito que seria importante, mas eu acho que ela foi deletada. Ficam apreciando aí o Palácio da Bola de Lama. Aí eu acho que o que deveria ser falado é isso, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é a órbita microcósmica. Aqui é o mestre Mantak-Shah. Vejam bem. Ó, o que acontece, ó. Que você deve visualizar para fazer a meditação da órbita microcósmica. Nós estamos se ligando novamente à Vega, que nos deu origem. Saímos a Vega, gente. A Vega, ela é... Coloquem na cabeça de vocês. Big Bang é Vega. Saiu tudo daqui. Agora passou o comando para a 6 raios. Aqui era 4. 6 raios. Polares. Polares deixa de reger a evolução e voltemos, ó, por isso que eu digo que a existência ela é acúmulo de informação. Você sai de uma estrela de 4, vai toda a manifestação, a Big Bang, que vocês quiserem chamar, vai, depois aparece outra estrela, Polaris, começa a reger, tá? Polaris sai do jogo e a gente volta com toda a informação de onde saímos. Então é o ponto da onde viemos, pessoal. Entendeu? Como o seu ponto no coração. Tudo saiu dali, tudo. Tanto é que no feto, você vai estudar cientificamente, no feto, a primeira coisa que começa a pulsar no centro, coração, vai o órgão da fala para um lado e o órgão da geracional para outro. Então é do ponto, começa, cada pulso começa a dar a osmose necessária para metástase celular, tá bom? Isso só copia, o físico só copia os outros planos, já está acontecendo nos outros planos, tá bom, pessoal? Então eu sigo aqui com o texto do mestre Mantak-Shah, fundador universal da Healing Tao Foundation. Ainda explicou recentemente que essa circulação está mudando. Estamos passando, vejam bem, ele está dizendo, eu estou confirmando por mim, pelas minhas vivências. Estamos passando, ó, vejam bem, de um período de 5.000 anos em que o eixo energético espiritual do planeta Terra está voltado para Polaris, uma estrela Yang. E agora está terminando seu reposicionamento para a Vega. Estamos voltando. Isso é uma prova. Estamos voltando, subindo novamente. Nós descemos de Vega, subimos para a Vega. O ponto da onde saímos e para onde vamos. O ponto da onde chegamos, né? A que ponto chegamos? Eu gosto muito de falar. Uma estrela Yang, né? Não, estrela Yin. A Vega, perdão. Muitas pessoas que praticam a técnicas espirituais já estão percebendo que às vezes a energia procura subir pela frente do corpo e descer por trás. O que há décadas está acontecendo mais com as mulheres e agora ocorrendo com os homens. Ao contrário do que fazia o período em que recebemos a influência de Polaris,
talvez tenhamos que atualizar, olha aí, ó. Tudo tem que ser atualizado. Temos que atualizar uma série de conhecimentos do esoterismo e da, inclusive, medicina tradicional. No Qigong, né, eu sou praticante de Qigong, é maravilhoso. E na alquimia, devido à inversão que começamos a sentir cada vez com mais força. Inversão da polaridade, pessoas. Quebra de paradigma. É isso que estamos fazendo aqui, tentando entender isso. Estejamos atentos. Termina o mestre Mantak Chia. Então, pessoas, gachô para vocês. Muito obrigado por ter me ouvido. Ficou meio longo. O vídeo está meio tortinho, que está no pedestal aqui. É vídeo prático caseiro, né, na sede da OSB, Ordem Sinárquica Brasil. E espero vocês ter entendido simplificadamente o porquê das barreiras. Não é uma questão só comportamental, porque se fosse comportamental, nossas crianças seriam educadíssimas. Se fosse comportamental o problema, nossos cães seriam super domados, né? Porque a gente mostra a varinha, mostra a cinta, né? Enxota. E se fosse só comportamental, estaríamos no céu, né? Estaríamos no céu, não estaríamos entre seres erráticos que estão a caminho da perfeição em direção à Vega. Paz reverencial a todos.